convite. Eu sou Josiane, gostaria de dizer para vocês que a reunião vai ser gravada também, tá? Aqui a gente tem convidados que não são associados, né? Convidados aí de outras regiões do país também, que a gente disponibilizou o link em algumas redes sociais e o pessoal está acessando. Então a gente fica muito feliz com a presença de todos aqui. E eu quero dar uns recadinhos só breves antes da gente começar, né? Então, só lembrando, a live vai ficar gravada, o Moacir e o nosso secretário executivo do Sindiconte Alto Vale do Itajaí está na parte tecnológica e está fazendo a gravação. Quem é associado depois vai ter essa disponibilização aí desse material, que é uma reunião fechada pelo Teams, né? Em relação ao Sindiconte Alto Vale, quem não conhece ou quem é da região às vezes não é associado, né? Essa reunião está acontecendo pelo Departamento de Contabilidade Rural, que a gente criou no Sindiconte, é um departamento novo, né? Geralmente os sindicontes têm departamentos fiscal, né? O fiscal, o contábil, o societário, e a gente criou também o rural, com o objetivo de atender a demanda de profissionais da contabilidade da nossa região, que precisam se atualizar, né? Trocar ideias, ter network em relação à atividade rural aqui da nossa região, do país inteiro, porque hoje também temos contadores que atendem várias outras regiões aí do nosso Brasil. E o Sindiconte tem vários benefícios, e a gente quer enaltecer nesse momento os eventos que acontecerão nos próximos meses, né, principalmente aí dia 20. Dia 20 a gente vai estar fazendo um evento em alusão ao Dia do Contador, vai ser um evento onde terá um almoço gratuito para quem é associado, e quem não é vai ter por adesão ali pelo valor de R$ 75 aqui na cidade de Ituporanga. E mais informações vocês podem estar buscando nas redes sociais do Sindiconte, diretamente com o Moacir, e também conhecer os benefícios que a gente tem no Sindiconte Alto Vale. A gente tem vários parceiros e muitos associados, às vezes, desconhece esses benefícios. Então, fica aqui um convite para fazer uma visita ao site do Sindiconte, para vocês encontrarem esses parceiros e esses benefícios que o associado possui. E também quero fazer um convite para a Trilha Contábil, que é um evento focado para gestores, líderes de contabilidades, que a gente, da diretoria, né, criamos aí com muito carinho para trazer mais informação, mais conhecimento. Serão 8 encontros focados na parte de gestão, na parte da reforma tributária também, e que vai agregar muito para quem é líder e gestor do escritório de contabilidade. Então, entre em contato com o Moacir, tem benefícios para quem é associado via Crédito Alto Vale, tem descontos, também dá para fazer parcelado no boleto, e vai ser um evento incrível que vai trazer muitos insights e com certeza muito conhecimento aí para estar sendo aplicado dentro dos escritórios de contabilidade. Então, dito isso, vamos iniciar. Hugo, muito obrigada, né, por tu aceitar o convite de estar aqui com a gente. O Hugo tem um currículo muito admirável, né, até brinquei com ele, que está um currículo impecável. Conheço o Hugo já de outros carnavais, né, Hugo? A gente já se fala desde que a gente começou aqui essa nossa jornada no rural, na contabilidade rural, lá de 2021, 22, quando a gente conheceu o trabalho dele. O Rio Grande do Sul, eu sempre falo que desponta em muitas coisas, em muitas áreas, e na parte de contabilidade rural não é diferente. A gente tem grandes profissionais aí na região, eu acho que o Hugo conhece também, a Priscila Salvador, né, a Pamela Fiuza, então admiro muito vocês. E o Hugo sempre muito cordial, respondeu sempre nossas dúvidas, né? Eu sempre faço a propaganda do livro, então recomendo, tá? Quem não tem ainda, recomendo que tenha o livro Guia da Gestão Rural. A gente comprou também alguns exemplares, a gente tem aqui para dar nas palestras que a gente vai fazer aí na região. É um livro incrível, muito objetivo, muito prático, onde o Hugo traz toda a linguagem que precisa ser usada para o produtor rural de uma forma muito leve. O Hugo tem um currículo, assim, bem extenso, gente. Eu vou tentar dar uma resumida, mas ele é um cara incrível. O Hugo, então, o Hugo Monteiro da Cunha Cardoso, ele é contador, ele é especialista em Direito Tributário pela Universidade Católica de Pelotas, né, UNCPEL, e Gestão do Agronegócio pela ESPM. Ele também atua há quase 15 anos como consultor de empresas familiares do agronegócio. O Hugo é palestrante, é professor e tem enfoque principal na profissionalização dos empresários rurais através da governança, associação familiar, boas práticas de gestão e planejamento tributário. Ele já foi instrutor também do Senar Mato Grosso e nos cursos de sucessão familiar, governança, gestão e planejamento tributário,
professor de gestão rural e agroindustrial na Fundação Bradesco e colunista da AgriShow, a maior feira do agronegócio da América Latina. Ele é autor do livro Guia da Gestão Rural, pela editora Atlas, do Grupo Editorial Nacional GEM, o maior grupo editorial do segmento científico, técnico e profissional do país, e também membro do Grupo de Estudos do Agronegócio do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, o CRC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor de contabilidade na graduação em Gestão do Agronegócio da Faculdade Reagro e de Gestão Rural e Tributação em diversas pós-graduações e cursos corporativos pela instituição. Ele é professor convidado dos programas de pós-graduação da UCPEL, ministrando as disciplinas de Direito Tributário para o MBA em Controladoria e Finanças e de Planejamento Tributário para o MBA em Agronegócio, atuando também em diversos cursos de extensão, capacitação e pós-graduação voltados ao agronegócio por outras instituições. Integra ainda o time de especialistas do canal do criador com os temas sucessão familiar e gestão. Então, a gente está em ótimas mãos. Hugo, passo a palavra para ti. Muito obrigada mais uma vez. E agora é contigo. Vocês vão adorar a didática do Hugo. A gente já fez lives. Adoro fazer lives com o Hugo. Ele é muito querido e ele tem uma linguagem maravilhosa. É contigo, Hugo. Muito obrigada. Obrigado, Josi. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar sobre esse tema, né, que é a holding rural, é bastante difundido aí no país. Eu sei que em Santa Catarina, em alguns lugares, ele ainda é bastante recente, né? Então, eu dou bastante palestra aí também no Oeste Catarinense, principalmente. E o pessoal está começando a falar sobre esse assunto, né? Então, hoje, a minha ideia aqui, tá? Obviamente, a gente não vai esgotar o assunto da holding, né? Muita coisa para se falar, mas eu quero trazer a minha visão, que eu tenho já 15 anos de experiência nesse tema praticamente, porque a primeira holding rural que eu vi abrir faz 15 anos. Então, eu vi muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado, muita coisa que deu muito errado. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês o que é o que a gente fala como holding rural popularmente, os cuidados que a gente tem que ser, como é que ela funciona na maioria dos casos, tá? Porque tem várias formas da gente pensar uma holding rural, né? Dependendo da particularidade de cada cliente. Mas eu vou trazer principalmente aí esses cuidados que a gente tem que ter, porque hoje é um produto muito vendável, né? Então, sendo bem transparente com vocês, é muito bonito quando a gente fala para um produtor sobre holding, muito produtor quer fazer a qualquer custo essa holding, e o nosso papel é mostrar para ele, às vezes, que não é porque deu certo para um vizinho dele que vai dar para ele, né? Como eu falo sempre. Eu vou compartilhar aqui a tela, e aí a gente já vai começar a falar. Só um minuto. Tá no modo apresentação aí, Josi? Assim, Hugo, eu pelo menos consigo ver a tua tela, mas alguém não está conseguindo ver? Tá no modo apresentação, né? Tá, tô conseguindo ver Tá, a que tua às tela. vezes a tecnologia me bate um pouco. Sim. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa conversa hoje vai ser os riscos, os pontos de atenção e os benefícios reais da holding. Aqui um pouco do que eu já fiz, né? Mas a Josi já falou bastante. Mas para vocês terem uma ideia, eu sou contador, né? Como acredito que a maioria aí seja, né? Ou todos. E professor, consultor e autor desse livro, resumindo tudo aqui do que a Josi já falou. Então, eu começo mostrando um pouquinho do panorama atual no meio rural, tá? Para a gente, quando for pensar na holding, pensar da melhor forma de atender os nossos clientes, né? Então, não sei se todos vocês atuam com produtores rurais, né? Mas a gente tem um panorama de uma grande, vamos dizer assim, né, falta de profissionalização. E não é uma crítica, é porque é um setor que ele tem um tratamento diferenciado, né? O artigo 971 do Código Civil garante lá o tratamento diferenciado para o microempreendedor e para o produtor rural. E, com isso, ele pode operar na sua própria pessoa física. Então, ele não tem a obrigatoriedade de ter uma contabilidade regular, diferente de uma empresa, de um CNPJ. Ele não tem que ter as apurações trimestrais, ele não tem que ter as demonstrações contábeis, ele não tem uma norma que os obrigue, né,
funcionam inclusive no livro caixa, no regime de caixa, e as únicas obrigações são anuais. Então, é entregar a declaração do imposto de renda, é entregar o livro caixa digital do produtor rural para aqueles que faturam mais de 4.800.000. Então, o controle dos números para o produtor rural ele é um pouquinho diferente do que a gente vê nos outros modelos aí de empresas, né? E aqui eu trago essa pesquisa, né, que mostra que 90% das empresas no Brasil são familiares e no máximo 7% conseguem chegar na terceira geração, né? E as principais causas, uma delas é essa falta de estrutura profissional, que no produtor rural isso é muito presente, tá? E aí eu faço o questionamento que eu sempre levo nas palestras para os produtores, tá? O Hugo trouxe que nosso meio rural é muito informal, que a gente tem que melhorar, quebrar alguns paradigmas, mas se eu fiz uma holding familiar, se eu criei um CNPJ, né, agora eu tenho uma empresa, o Hugo falou que o problema maior, né, que causa essa informalidade é eu operar na pessoa física. O problema está resolvido fazendo essa holding familiar? E não. A resposta é não. Muitas vezes a gente vê o produtor criando essa holding familiar, pensando numa melhor estruturação, numa maior profissionalização, mas muitas vezes também a gente vê um produtor rural fazendo uma holding para fugir do ITCMD, fazendo uma holding para simplesmente economizar tributo, fazendo um contrato que fica guardado na gaveta e ele nunca utiliza, um contrato que não serve para a realidade dele, né? Então, por isso que eu quero trazer aqui esses aspectos relevantes quando a gente fala em holding familiar rural. Então, primeiro momento, para quem não está familiarizado com o termo, né? O que é uma holding? Uma holding nada mais é do que uma empresa que controla outras empresas, né? Esse é o conceito que a gente aprende lá na nossa graduação de ciências contábeis. Então, é aquela empresa controladora que tem várias empresas ali controladas. Então, é uma empresa que controla o patrimônio, né, na maior parte das holdings patrimoniais, né, em outras empresas. Só que quando a gente fala na holding familiar rural, que é isso que está mais popularizado hoje, né, a gente, de novo, está falando de um produtor rural que opera na pessoa física. Então, a holding, de fato, ela nada mais é do que uma empresa que é dona das terras desse produtor, e esse produtor, então, opera essa atividade rural na pessoa física através de um contrato. Então, o que eu quero trazer? Não necessariamente a gente vai falar de uma holding pura, de uma holding clássica, de uma empresa que controla outras empresas. É uma empresa que controla o patrimônio desse produtor rural, organiza o patrimônio desse produtor rural, que, fazendo outro parênteses, é bastante defasado na declaração de imposto de renda, tá? A gente sabe aí que em Santa Catarina a Declara Agro pegou bastante produtor que não declarava, né, o imposto de renda, no Rio Grande do Sul também, agora nos outros estados tá se vendo muito, mas tem muitos produtores que declaram, sim, seu imposto de renda, mas os imóveis estão muito defasados. Eu não estou falando em valor, né? A gente sabe que o valor que vai na declaração é o valor que foi pago lá atrás. Defasado no sentido de o cara comprou propriedades, aí ele não tinha caixa para escriturar, ele não escritura. Questões culturais aí que a gente vai olhar às vezes que a declaração, principalmente quando vem a faltar, né? Quando falece o patriarca lá, a gente vai fazer um inventário e percebe que uma boa parte dos bens dele sequer estão na sua declaração, né? Então, essa empresa ela serve para controlar esse patrimônio do produtor, que na maioria dos casos segue fazendo a sua operação na própria pessoa física. Então, esse aqui é o conceito que a gente vai trabalhar aqui dessa holding familiar rural, que se fala tanto aí hoje em dia. E aí tem dois mitos que a gente precisa combater quando a gente vai falar sobre holding, né? Geralmente, quando o cliente vem me procurar para abrir uma holding, eu costumo não fazer a proposta para abrir a holding como ele quer. Eu proponho, no máximo, um diagnóstico tributário para mostrar para ele se a holding é vantajosa ou não. E aí, depois, sendo vantajosa, a gente vai. Porque hoje em dia, geralmente, o cara já nos procura dizendo, eu quero abrir uma holding. Então, ele não chega para dizer, eu preciso organizar o patrimônio, eu quero achar uma forma, que já é algo que está bastante difundido, né? Então, falando em nível de Brasil, assim, a maioria dos estados é algo muito difundido. Então, o cara já vem perguntando, eu quero blindar meu patrimônio, porque eu não quero deixar nada para
para minha nora, não quero deixar nada para os meus genros, eu estou com muitas dívidas, né? Agora que se fala tanto em recuperação judicial também, estou com muitas dívidas, eu quero blindar o meu patrimônio criando uma holding. Então, esse é um dos maiores mitos, né? Que já caiu por terra já faz um tempo. A holding não vai blindar nenhum patrimônio. A holding ela vai organizar esse patrimônio numa pessoa jurídica, mas se eu tiver dívidas, as minhas cotas vão ser executadas e vão responder. A cota que eu tenho é um bem também, vai responder por essas minhas dívidas. Se eu tenho lá o cônjuge de um filho, de uma filha minha, que eu não quero que entre na minha propriedade, ela vai acabar herdando se tiver direito. Se o meu filho vier a faltar antes de mim, e dependendo do regime, enfim, das condições legais, ela tiver o direito de herdar meu patrimônio, ela vai herdar meu patrimônio. Então, eu tenho uma holding, ela vai herdar cotas da minha holding, que dá para fazer algumas regras que a gente vai ver aqui. Mas não tem essa blindagem, a gente não consegue lesar ninguém criando a holding, né? Sendo bem transparente, porque às vezes os caras procuram para isso. E o segundo é a economia tributária na sucessão do patrimônio, que eu trago como um mito, por quê? Que até lá 2015, mais ou menos, a gente tinha uma ideia na maioria dos fiscos estaduais, né, e era aceitável, que quando a gente fazia holding, a gente pagava quase nada de imposto, né? E quase nada mesmo. Tinha uma economia de até, às vezes, 90% do valor que ia se pagar. Por quê? Porque se entendia que no momento que eu tenho uma área lá que no meu imposto de renda está escriturada por R$ 1.000 e ela vale 1 milhão hoje, né? Porque as áreas rurais tiveram e seguem tendo uma grande evolução aí de valor. Essa área, se eu fosse doar para o meu filho na pessoa física, o ITCMD ele ia ter como base de cálculo 1 milhão, que é o valor de mercado da área, né? Quando eu integralizava essa área pelo valor contábil, que tem uma lei que diz que pode ser integralizada, né, para efeitos tributários, o Estado avaliava as cotas pelo valor nominal delas. Ou seja, eu tenho lá R$ 1.000, 1.000 cotas, valendo R$ 1 cada uma, de um patrimônio que vale 1 milhão, mas são 1.000 cotas. O Estado avaliava essas 1.000 cotas como R$ 1.000 e eu pagava ITCMD sobre R$ 1.000. Então, olha toda a economia que se tinha de ITCD, né, do Imposto sobre a Doação e Herança. Só que com o tempo, a gente vai ver depois aqui uma linha do tempo, isso começou a mudar um pouco. Os estados começaram a perceber, e até tem algumas matérias de Santa Catarina aqui para contextualizar com vocês, dessa época aí de 2015, que os estados perceberam que o ITCMD ali era negligenciado, né? Tinha muito dinheiro para vir para o estado, por um ano de crise, 2015, se aumentou o ICMS, se aumentou outros tributos, e aí acabou se olhando também para o ITCMD, que estava negligenciado há alguns anos. Mas vamos lá. Visto esses mitos, né, que é geralmente o que os caras nos procuram para abrir empresa, economia tributária e blindagem patrimonial, tá, vimos que é mito. Sempre vale a pena abrir uma holding familiar? É outra questão importante. Quando o cara vier falar, eu quero abrir uma holding, a gente vai ter que ponderar com ele. Quais são os benefícios de abrir uma holding, né, no produtor rural? Uma maior profissionalização, que ele vai começar a se ambientar com as obrigações societárias ali, e obrigações contábeis de uma empresa, de um CNPJ, que na pessoa física não existem. Ele vai conseguir organizar o patrimônio dele, ele pode segregar atividades. Pô, o cara presta serviço, ele tem também os imóveis rurais, ele pode ter holdings ali que controlam diversas atividades. Tem como proteger os fundadores, que isso é uma grande preocupação quando a gente fala em sucessão, e a holding nada mais é para mim do que um instrumento de sucessão familiar, né? De transmissão, tanto do patrimônio quanto da gestão, de uma passagem mais segura. É um instrumento, não é a salvação da lavoura, como eu falei ali no início. Mas tem como proteger os fundadores. Pô, o cara quer doar as cotas em vida para os filhos para pagar menos imposto, é um benefício que ele pode aproveitar, é uma faculdade dele. Mas aí, se os filhos vendem essa propriedade, se vem a faltar e aí os cônjuges herdam, tudo isso a gente consegue proteger os fundadores através de algumas cláusulas, que a gente também vai abordar aqui brevemente. Tem como colocar a previsão de entrada e saída de sócios. Quem que pode entrar na empresa? Só pode entrar, no máximo, filhos dos sócios. Então, o cônjuge não pode entrar? Não pode entrar. Lembra do que eu falei de não lesar. O cônjuge vai receber a parte dele, só não vai ser sócio para ficar lá dando pitaco nas decisões do dia a dia, porque eu não tenho afinidade societária, ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém.
Regra das vendas de cotas, pô, um dos sócios quer sair dessa empresa, né? Como é que ele vai fazer para vender essas cotas? Ele tem preferencialmente ele tem que oferecer para os outros sócios, né, que geralmente são irmãos, tudo isso pensando em manter o patrimônio dentro da família. Então, percebam que a holding é um instrumento de sucessão familiar. A gente consegue ter a divisão dos bens facilitada. Quando a gente tem lá na pessoa física, fora aquela desorganização do patrimônio, como eu disse, que às vezes até falta imóveis informados na declaração do imposto de renda, a gente ainda tem questões, pô, o silo da propriedade está numa matrícula, a outra matrícula tem mais água, a sede está em outra matrícula. Quem vai ficar com o quê? Aí os irmãos começam a brigar, aí tem conflito. Quando a gente tem a holding, basicamente, aqueles irmãos, vamos dizer que são 3 irmãos no processo de sucessão, né, no falecimento dos pais, esses 3 irmãos vão ficar com 33,33% das cotas de uma empresa, ou seja, eles vão ter um percentual sobre o todo, eles não vão ficar brigando quem vai ficar com cada área, né? Então percebam que também é um benefício para a gente levar, um benefício real para a gente mostrar para o nosso cliente. Pode dar economia com inventário, né? Porque se está, vai a inventário igual, mas a divisão é facilitada. Então, sem conflito, o inventário é mais rápido, ele não precisa ser feito judicialmente, ele pode ser feito ali em cartório e aí o custo é menor. E reduz as brigas, né, entre os membros, que é o melhor, e aumenta a chance da família seguir junto. Lembra da pesquisa que eu trouxe, né? A maioria das empresas não consegue passar da terceira geração. E esse é um dos motivos, essa falta de organização. Então, a holding nos ajuda a organizar o negócio para as pessoas saberem quem pode entrar na sociedade, como que vai entrar, como que vai sair, e aí a gente consegue reduzir conflitos aí a cada saída de membro, a cada falecimento aí dos fundadores, enfim. Esses são grandes benefícios. Agora, os pontos de atenção, que geralmente quando a gente vê a venda, digamos assim, para o produtor rural, né, da holding, a gente vê só o lado bom, né? Mas é nossa responsabilidade mostrar também algumas ponderações para esses produtores. Né? A holding aumenta a complexidade, porque o cara vai ter que fazer mais declarações acessórias, uma pessoa jurídica do que faz na pessoa física. Vai ter o aumento do custo do contador, né, geralmente, porque até para a gente pensar no propósito negocial dessa estrutura, quando há uma empresa, ela tem vida própria, né, no princípio da entidade, então ela não se confunde com o patrimônio dos sócios, logo ela é um ente personalizado e a gente vai ter que cobrar os honorários dessa empresa. A gente não vai seguir cobrando só da pessoa física, então vai aumentar o honorários. Tem a necessidade do Prolabore, que para o produtor isso aí é muito complexo também, né? O cara, pô, por que eu vou pagar salário para mim mesmo? Mas é importante quando a gente tem uma empresa, né? Alguém tem que receber pelo trabalho dentro dessa empresa, senão essa empresa é muito frágil dentro dessa estrutura. A gente vai abordar um pouquinho disso também mais à frente. E também estar sempre atento às possíveis mudanças legislativas. Por exemplo, a holding, a gente fez lá um diagnóstico tributário, percebeu que a holding dava economia tributária na operação. Não estou falando agora da passagem do patrimônio para as próximas gerações. Na operação, dava uma boa economia tributária. Só que, cara, se vier uma tributação sobre os lucros, a gente vai pagar o imposto na venda do produto e a gente depois vai pagar na distribuição dos lucros. Será que vai seguir valendo a pena? Isso tudo a gente tem que estar sempre monitorando para mostrar ali para o produtor e também traçar novos rumos se for necessário. E aí os grandes riscos que eu vejo aí nesses anos de experiência com a holding. Primeiro deles, apenas criar a holding. O que eu falo com isso? E isso existe mesmo, não sei se vocês já presenciaram, é o cara te procurar e dizer, não, eu já tenho uma holding, só preciso organizar ali outras questões. Aí você vai olhar, ele tem um contrato que ele fez lá em 2015, 2018, que um advogado, um contador vendeu para ele, não explicou como que se operava direito, né? Simplesmente montou o contrato, que era o serviço que ele foi contratado, né? Não estou criticando o profissional, mas o produtor não aprendeu a operar. Então, esse arquivo lá, esse contrato ficou arquivado na gaveta dele, e ele seguiu fazer tudo normal na pessoa física, né? Sem respeitar as regras do contrato. Esse é um grande risco, porque esse contrato aí é facilmente descaracterizado pela fiscalização. Então, a empresa precisa existir de fato. Se as pessoas físicas vão seguir explorando as áreas que estão pertencendo agora à pessoa jurídica, precisa ter contrato para uso desses imóveis, né? Ah, mas os imóveis são meus. Não, tu é sócio de uma empresa.
Os imóveis pertencem a uma empresa que tem personalidade jurídica própria. Então, aí tu tem que fazer um contrato de parceria ou de arrendamento para poder usar esses imóveis na tua própria pessoa física, como se tu estivesse arrendando uma área de um terceiro qualquer, de um vizinho. Essa empresa, por mais que você seja sócio, essa empresa agora, os imóveis pertencem à empresa, pertencem a um terceiro. Pode haver imposto de renda na integralização. Então, isso já aconteceu bastante, de eu pegar contratos feitos aí por colegas e, na hora de analisar, perceber que foram integralizados bens da atividade rural que foram usados como despesa na pessoa física, né? Para quem é da área aí, que trata com imposto de renda de produtor, vai entender melhor o que eu estou falando. Então, quando eu compro uma máquina, quando eu faço uma benfeitoria, construo um armazém, enfim, tudo isso é despesa, pode ser usado como despesa da minha atividade rural lá, né? Os investimentos contam como despesa. Só que no momento que eu vendo, eu tenho que computar a receita disso. E se eu integralizo numa pessoa jurídica para a constituição dessa empresa, é como se eu estivesse vendendo para a empresa, né? O fisco entende como uma alienação. Então, também pode ter imposto de renda nessa abertura dessa empresa. Isso aí é importante a gente estar ciente. Hoje a gente tem risco de cobrança de TBI, que é inconstitucional, né, na integralização de capital, mas as prefeituras aí acharam uma brecha para cobrar. Às vezes o imposto pode ser mais alto na venda de imóveis, né, porque na pessoa física o ganho de capital é até 22,5% e na pessoa jurídica pode chegar a 34%. E cuidar sempre da distribuição dos lucros. Isso é muito importante, tá? Para a gente conseguir caracterizar essa vida própria e dar esse princípio da entidade aí, ficar muito claro dentro dessa estrutura. Então, na distribuição de lucros também, o produtor tende a ver, pô, aquela empresa é minha, aqueles imóveis são meus, eu estou explorando a área, tudo que der de lucro naquela empresa eu posso sacar do caixa e comprar os insumos lá para minha operação na pessoa física, né? E isso não é bem assim. A gente tem que ter a apuração dos lucros, a gente tem que ter um processo intermediário mostrando que realmente havia lucro, a gente tem que ter aquelas atas de distribuição de lucros com assinatura de todos, de preferência registrados na junta comercial. Então, todas essas questões técnicas, contábeis aí, Atividade de a gente fabricação. tem que mostrar para o produtor que isso precisa, sim, ter cuidados, né? Não, eu quero tirar uma dúvida de quem vai Questões analisar essa contábeis viabilidade que quando na eu fizer. pessoa física não tinha. Perdão, estou escutando uma voz, mas eu não enxergo vocês, tá? Não sei se é alguma dúvida. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aqui, mas acho que já fecharam. Tá. Não é, eu não estou enxergando ninguém, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, Não, depois a gente vai até abrir um espaço ali no final, mas podem chamar aí, só que aí talvez eu não vá perceber na hora, porque tá, eu só enxergo não, meus foi slides. pontual, acho que só a pessoa disse que Tranquilo. Vamos lá, então. E aqui eu trago as cláusulas fundamentais, aí a gente está indo para uma área mais jurídica, mas eu acho que é importante a gente saber, né? Que é o que realmente importa dentro da holding familiar. Né? Lembra que eu falei que o produtor procura para a economia tributária, procura para a blindagem, mas o que vai importar mesmo no nosso contrato, quando a gente vai fazer o contrato dessa holding familiar, são essas três cláusulas aqui, basicamente. A cláusula de cessão de cotas, então dentro dessa empresa vai estar todo o meu patrimônio lá, e eu vou conseguir dizer, né, se eu posso vender ou doar para um terceiro, se tem direito de preferência para os sócios, por que isso aí é importante? Porque eu protejo o patrimônio dentro da família. Então, não há blindagem patrimonial, mas tem como eu proteger o patrimônio dentro da minha família. Então, se tem um filho meu que não tem interesse em seguir junto com os irmãos e ele quer vender as cotas dele, primeiro ele tem que oferecer para os irmãos. Porque senão ele vai vender para qualquer pessoa, porque ele está precisando de dinheiro, e aí acabou. O patrimônio da família já está com uma sociedade com terceiros que, na maioria das empresas familiares, não é o interesse. O cara quer que mantenha o patrimônio para a família dele, que é todo aquele esforço que ele fez para construir esse patrimônio, se mantenha na família dele. Outra questão é a cláusula da administração, que aqui a gente vai proteger os patriarcas, né? Lembra que eu falei de como proteger os fundadores? Que eu vou dizer quem são os administradores. E aí eu consigo colocar regras para aprovação de atos, como venda, aquisição de novas áreas, penhora, garantia. Como é que eu protejo os fundadores nessa cláusula? Porque eu consigo colocar os fundadores como administradores, mesmo às vezes administradores não sócios, quando eles doam todo o patrimônio em vida, né, que não é tão comum, mas geralmente eles seguem com patrimônio, e eles, então, são os administradores. E aí, com essa administração, eles podem vetar a venda de áreas. Então, vamos lá.
doei todo o meu patrimônio em vida pensando em economia tributária. Aí meus filhos pegam as minhas áreas e saem a vender. E acaba que eu perco o meu salário lá, a minha fonte de rendimentos que tinha sido acordado quando a gente montou um processo de sucessão. Nessa cláusula de administração, a gente vai fazer com que seja protegido os direitos desses fundadores, mesmo eles não sendo mais proprietários daquelas cotas, né? Que aí eles vão ser, obrigatoriamente, vai ter que passar por eles. O filho vai vender uma área, o administrador tem que autorizar a venda daquela área, e o administrador é o fundador da empresa. E a entrada e retirada de sócios. Pode entrar um terceiro na sociedade, os herdeiros vão entrar automaticamente, como é o pagamento dos haveres, né? Qual o prazo e método de avaliação, tudo isso são regras que a gente vai já definir nessa cláusula de entrada e de retirada de sócios. Então, aí é particular de cada um. Às vezes o cara não tá nem aí se for entrar terceiro. Tem um filho único ou não tem filhos, enfim. Mas na maioria dos casos a gente vê os familiares querendo manter a empresa dentro da família. E até os herdeiros, pode ter uma cláusula aqui que tem que ter a aprovação da maioria, porque pode ser que um dos tios lá não se dê bem com o sobrinho. Então, tudo é visando previsão de futuros conflitos, né? A gente tentar acabar, né, com esse conflito, prevendo ele antes e já criando essas regras para não dar briga lá na frente. E para não obrigar ninguém a ser sócio, a gente também vai ter lá a definição de como que vai ser a saída. Pô, um dos irmãos quer sair, beleza, como é que vai funcionar? O pagamento vai se dar em tantas parcelas, vai ser anual, vai ser semestral, vai ser em dinheiro, vai ser com uma parte da área. Quem é que vai avaliar? Se vão ser 3 peritos independentes, se vai ser por algum método contábil, de valuation, enfim. Aí tudo isso vai estar já previsto dentro dessas cláusulas. Tá? E, de novo, não estou falando do que é a regra. Né? Pode ter modelos diferentes, mas esses são os pontos que eu, na minha experiência, vejo como os principais. O resto são particularidades ali que pode se ajustar, mas a gente não pode deixar de tratar desses 3 pontos aqui, que é o que realmente dão a maior vantagem extra fiscal, claro, na questão da criação da holding familiar. Mas quanto à economia tributária, né, que todo mundo fala, né, que é a holding da economia tributária, ela dá a mesma economia tributária? Pode dar. Eu falei ali que é um mito a economia máxima de tributos, que era o que a gente via lá atrás. Mas a gente tem que pensar que ela pode também ser um instrumento de planejamento tributário. E como planejamento tributário, né, o que eu entendo como planejamento tributário? Né? Pegando vários conceitos, eu criei esse que eu estou trazendo aqui na tela. O contribuinte ele é livre para escolher a melhor estrutura tributária. Então, ele é livre. Né? O princípio do planejamento tributário é a liberdade econômica. Ele pode escolher a melhor forma. Então, ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que a lei determina. Se ele achar uma saída legal para pagar menos, ele pode escolher essa saída, desde que sejam respeitados os princípios da boa-fé. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Os princípios da boa-fé também fazem parte dessa questão do planejamento tributário. Então, às vezes, a gente vê aí estruturas mirabolantes, que dão uma baita economia tributária, mas na prática ele serve para outros fins, ele serve simplesmente para lesar o fisco e economizar tributos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como a Receita hoje, os fiscos aí, estaduais, federais, veem essa questão do planejamento tributário. Mas vamos separar agora, indo por partes, né? Planejamento tributário e essa economia, a gente tem que separar nesses 2 momentos. Impostos na sucessão do patrimônio, que é essa economia que lá atrás tinha muito mais, né, de uma forma mais fácil. Ainda tem como se economizar hoje na sucessão do patrimônio, tendo a holding, mas cada vez mais complexo. E os impostos sobre a operação da atividade rural. Então, na operação da atividade rural é onde geralmente se consegue uma economia tributária quando a gente trabalha com a holding familiar dona das terras, arrendando ou fazendo parceria com esses produtores rurais. Mas vamos ver, então, alguns cuidados com essa holding nessa questão da economia. Tá? Vou passar brevemente aqui essa linha do tempo, né, que senão a gente pode ficar 1 hora falando sobre esses slides, mas eu montei ali, em 2024, né, no ano passado, um mapa de riscos nessa questão da economia dos tributos. Então, quais são os principais riscos que a gente tem de 2008 até 2025, que a gente pode já atualizar isso quando a gente fala de holding. Né? Tinha lá, até 2008, como eu comentei, um imposto subestimado, com uma baixa arrecadação, esse imposto sobre doação e herança. De 2008 a 2012, começou a aumentar a fiscalização. De 2013 a 2014, algumas fazendas estaduais começaram a revisar
esses valores declarados, né, como patrimônio para cálculo do imposto sobre a doação e herança. E aí vocês podem ver que a partir de 2015 o mapa ficou vermelhinho aqui, né? Porque aí começou a se aplicar maiores alíquotas. Em 2015 aqui também teve a operação holding familiar em Santa Catarina, que depois vou trazer a matéria ali para vocês. E aí hoje a gente chega nesse panorama aí que os estados, quase todos, né, para não dizer todos, hoje avaliam as cotas pelo valor que vale o patrimônio de fato, que é, logicamente, o que a gente vai ver quando apura um balanço, né? Então, a gente tem, se a gente for seguir as normas completas, né, da contabilidade, a gente vai ter lá, então, os ajustes, né, que vão trazer essas terras ao valor presente, lá no patrimônio líquido. Então, se a gente for pegar um balanço com as normas completas internacionais, ela vai refletir realmente o valor de mercado dessas terras. E é como o fisco hoje usa a base de cálculo. A grosso modo, ela vê o valor que valiam as terras e não o valor nominal das cotas. Por isso que essa economia tributária ficou tão mais difícil do que era lá atrás, como eu falei ali na introdução. Tem também um risco presente sempre nas holdings, que eu já mencionei, que é a tributação da distribuição de lucros, mas eu trago para vocês que a distribuição de lucros começou a ser isenta em 97, e já em 99 já se teve projeto de lei tentando voltar a tributar esses lucros, mas até 2014 esses projetos não tinham muita expectativa de aprovação. 2015 começou a se falar com mais força, por causa da reforma tributária, de ter uma tributação de lucros. 2018, ali o Paulo Guedes, o Bolsonaro falavam na eleição, principalmente, que teria tributação dos lucros, mas 2022 nenhum projeto foi aprovado, esfriou a pauta até a eleição. 2024 não tinha nenhuma real expectativa dentro da reforma tributária para a tributação desses lucros. E agora, em 2025, a gente tem aí projetos tramitando, aí sim, com algumas questões que envolvem também possível tributação da distribuição de lucros. Mas ainda é projeto de lei, só que nós, aí, quando vamos atender o produtor, a gente tem que estar ciente e trazer para ele isso. É vantajoso, mas se houver uma tributação dos lucros, nós vamos ter que refazer esse planejamento para ver se realmente ainda a melhor forma de operação é através dessa holding, ou se é melhor voltar a operar só na pessoa física, que é uma faculdade legal aí, que é interessante, que tem alguns benefícios para o produtor, né? Tratando aí de imposto de renda. E a cobrança do ITBI, que aí é algo que ainda está aí incomodando, dando dor de cabeça para muito produtor, que é por causa de um julgamento, inclusive aí de Santa Catarina, né, que teve repercussão geral lá, acho que foi 2015, não tenho certeza do ano, que aí os municípios começaram a usar esse julgamento para cobrar ITBI sobre a diferença do valor que está no imposto de renda para o valor de mercado das áreas. Só que o julgamento que teve em 2020 foi favorável ao município, que é o tema 796, ele não trata, na ementa ficou lá que há incidência de ITBI sobre essa diferença, mas, na verdade, o caso analisado dessa empresa Santa Catarina trazia uma empresa que integralizou por valor contábil, mas a diferença entre o valor de imposto de renda contábil para o valor de mercado foi integralizado e estava no contrato mencionando que iria para reserva de capital. Então, esse é o caso que foi julgado. Então, a partir ali de 2024, a gente começou a ter algumas decisões favoráveis aos contribuintes, mas ainda tem muitos municípios cobrando esse TBI, que é um risco que o produtor também precisa saber. Tá? Antes precisa saber se o município está cobrando esse TBI, porque 2% sobre o valor de mercado de avaliação do patrimônio, em muitos casos, inviabiliza a constituição dessa empresa também. Então, não adianta a gente mostrar que várias questões que podem ser positivas para ele, e lá na frente ter uma surpresa quando for registrar os imóveis na pessoa jurídica de uma cobrança muito alta de TBI que ele nem tem como pagar. Né? Então, nós temos que ser muito responsáveis, né, com os nossos clientes. Pelo menos é como eu prego e como eu vejo e faço as coisas aí na minha vida profissional. E aqui está um exemplo mais comum, né, que ele serve muito mais para pecuária, ainda vai, mas muito mais para grãos. E quando a gente fala de suínos e aves, que são muito presentes aí no estado de Santa Catarina, já não se enquadra muito esse modelo, porque o contrato de parceria que eu trago aqui, ele não vale para suínos e aves. Né? Suínos e aves é a lei da parceria integrada, que é uma lei diferente. Mas a grande vantagem na operação, que na maioria dos casos, tá? E de novo, isso aqui não vale para todos, né? Isso aí tem que ser muito também prudente quando a gente for fazer análise para o nosso cliente.
Mas geralmente é um CNPJ que controla as terras, né, controla o patrimônio desse produtor, no lucro presumido, na maioria dos casos. Aí ele entrega essas terras com um contrato de parceria para as pessoas físicas explorarem, e aí com isso, essa pessoa jurídica recebe um percentual da produção desse negócio, e a pessoa jurídica fica lá com o restante da produção, e as despesas e custos da atividade seguem nas pessoas físicas, que é quem realmente explora. Então, a pessoa jurídica ela só cede a área. Esse é o caso mais comum, tá? Que a gente vê, é o caso que dá realmente uma boa economia tributária. Só que aí a gente tem que cuidar muito a caracterização dos riscos para caracterizar esses contratos de fato como parceria. Por quê? Que é uma linha muito tênue entre o que é parceria e arrendamento. E por que a gente tem que se preocupar? Porque na parceria é como se todos produzissem juntos e todos vão pagar o imposto de renda sobre a produção dos grãos que venderem, né? Falando aqui numa parceria agrícola. Já no arrendamento, aí não tem risco, o valor é fixo, e aí vai se levar a tributação na pessoa física, lá na tabela progressiva, que vai até 27,5, e na pessoa jurídica vai ter também a tributação mais elevada, compatível com a do aluguel. Então, a parceria é mais vantajosa tributariamente, mas a gente tem que estar muito atento na caracterização dos riscos, de acordo com o que está mencionado lá no artigo 96 do Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra diz que a diferença entre o arrendamento e parceria está nos riscos, que são três que estão taxativos lá no artigo 96, parágrafo 1º. Caso fortuito e força maior, ou seja, eu sou parceiro de uma pessoa lá, de um outro produtor. Se esse cara que é o produtor, eu sou só o dono da terra, se ele produzir menos, ou se ele tiver um problema lá, uma frustração de safra, eu vou receber menos ou eu não vou receber nada. Então aí eu estou concorrendo com risco. Agora, se há um valor lá dizendo que eu tenho algo fixo estipulado, isso já não é mais contrato de parceria. Se eu não tenho esse risco, é um arrendamento. Aí eu tenho que dividir ou os frutos, ou os produtos, ou os lucros de acordo com o percentual estipulado e respeitando os limites legais do próprio Estatuto da Terra, e tenho que concorrer com a variação do preço. Então, basicamente, para eu conseguir caracterizar como contrato como parceria e não como arrendamento, o pagamento não pode ser fixo. Se ele for em percentual, ele vai respeitar a questão do caso fortuito e força maior, vai, claro que respeitando os limites legais que está ali no segundo ponto, e vai também respeitar a variação de preço, porque aí eu vou receber percentual. Se eu receber fixo, eu não estou respeitando nenhum desses pontos aí. E aqui é o que está lá no Estatuto da Terra, né, só para vocês terem uma ideia. Eu grifei ali os 20%, que quando o proprietário da terra contribui apenas com a terra nua, pela legislação ele teria o direito de receber 20% do que foi produzido, ou dos lucros, né, e tem esse trecho, né, ou produtos ou lucros, e aí, então, é o percentual que a gente vê mais utilizado nessas holdings aí. Mas se a holding contribuir também com a preparação da terra, contribuir com terra preparada e moradia, a gente consegue ir aumentando progressivamente esses percentuais de acordo com o nível de contribuição desse dono da terra. Mas se ele só contribui com a terra, no máximo ele pode receber 20% dessa produção nessa área, né? Então, seria o caso da holding. A holding é a proprietária das terras, ela controla o patrimônio do produtor, entrega essas terras em parceria para as pessoas físicas explorarem, recebendo em troca 20%. Aqui eu trago algumas decisões no CARF, aí, falando de parceria e arrendamento, né? Então, contrato de parceria o proprietário precisa assumir os riscos inerentes, que é aquilo que está na legislação, senão vão ser tributados como aluguéis. Aqui trago algumas decisões aí que clientes já me mandaram, né, questionando. Então, essa mesmo que está à esquerda, né, essa primeira aqui, que fala ali de uma agroindústria ter a necessidade de produção própria, que é uma questão muito específica. Então, nesse caso aí, era uma empresa lá de sementes, que essa empresa vendia sementes para produtores. Então, havia um custo, né, tributário para essa venda, e ela resolveu substituir esse modelo de venda de sementes para os produtores por um contrato de parceria. Então, essa empresa de sementes assinava contratos de parcerias com seus clientes, e aí dizendo que aquela produção, então,
ia um percentual para esses antigos clientes, né? E aí, isso que o fisco descaracterizou nesse sentido, não era simplesmente porque eles não tinham despesa, não tinham produção própria, era porque realmente não se tratava de parceria, era uma venda disfarçada ali. E a outra questão também é uma questão também de falta de compartilhamento de riscos clássico, porque se recebia quantia fixa, né, nessa relação. Então, o nome do contrato era parceria, mas recebia quantia fixa. Trago essas duas decisões porque são recentes, uma de 13 de setembro de 24, uma de 12 de julho de 23, e a gente se viu muita repercussão dessas duas decisões, mas elas não dizem respeito a esse modelo aí que se usa hoje em dia com a questão dessas parcerias com as holdings, né? Então, para assumir riscos, né, eu falei, a diferença do arrendamento para a parceria é a assunção de riscos. A grande economia tributária dessa holding na operação rural se dá por causa do contrato de parceria, tá? Mas, como é que funciona a questão dos riscos? Tem que ter compartilhamento de despesas? E aí, por que eu trago isso? Por causa dessas decisões aí que deixavam essa interpretação no ar e, informalmente, conversando com fiscais da Receita, inclusive aí responsáveis pela declarada, a Receita faz tempo que tenta trazer esse entendimento de que, para ser parceiro, precisa dividir tanto as receitas como as despesas. E tem muitos advogados também renomados que também defendem essa linha, tá? Então, o que eu quero trazer aqui? De novo, não é uma verdade absoluta, não estou dizendo para vocês começarem a sair vendendo para os clientes essas holdings, mas eu estou mostrando como funciona hoje e os aspectos prós e contras. Quanto a esse compartilhamento de despesas, a gente tem uma solução de consulta recente da Receita Federal, essa solução 123, de 28 de julho de 2025, que traz o seguinte, que para ser parceria, basta ter a partilha dos riscos de caso fortuito, força maior, e observar os limites legais aí dos percentuais e a variação de preço. E alguns trechos dessa decisão fica muito claro. O fato de não assumir nenhuma despesa decorrente da parceria não desnatura tal contrato, né? Então, o consulente está perguntando, eu não ter parceria, eu não ter despesas, perdão, desconfigura essa parceria? E a resposta dentro dessa solução de consulta é que não há qualquer menção na legislação à necessidade de um parceiro dono da terra, né, do outorgante, que cede a terra para outros explorar, ter custos ou despesas para poder ser caracterizado um contrato rural. E ele fixa em vários outros textos ali que basta ter tudo que a gente já falou, casos fortuitos de força maior, os percentuais que serem estipulados dentro dos limites legais e as variações de preço. Então, nada obriga que esse parceiro tenha despesa. Então, outros pontos, não incorrer em despesa, não quer dizer que ele não vai participar com aqueles riscos que estão previstos na lei. São vários pontos aqui interessantes que sugiro que vocês deem uma olhada aí nessa decisão. Então, o que isso nos mostra, né? Que hoje em dia a gente tem, então, a possibilidade, né, mais concreta, né, porque nós, contadores, a gente não pode ficar se baseando só em tese jurídica, né? Nós tratamos muito mais o administrativo, né? Tese jurídica, o produtor tem que procurar um advogado, montar e defender caso a Receita fiscalize. No nosso ponto de vista, a gente tem que estar muito próximo, pelo menos, do que é o entendimento da Receita. E hoje a Receita tem, nessa solução de consulta, essa resposta que para mim é importante, de que não necessariamente vai precisar ter despesa, né? E a gente vê muito isso. Às vezes, uma declaração de um produtor lá que tem uma parceria, ele só tem receita na sua declaração de imposto de renda, né? E ser chamado, esse produtor, para prestar esclarecimentos lá para o fiscal da Receita. Por quê? Porque ele não tinha despesas. Mas, comprovando no contrato que ele era apenas dono da terra, contribuía só com a terra nua, e o percentual era até 20%, que é o que está respeitado lá, e diz o artigo 96 do Estatuto da Terra. Dentro dessa solução aí, a gente, então, reforça esse entendimento de que sim, é possível. Mas eu vou trazer outros cuidados aqui que tem que se ter, né? Então, não adianta simplesmente a gente pegar só os pontos positivos para a gente. A Receita disse que não precisa ter despesa. Eu vou lá e faço um contrato totalmente caracterizado como arrendamento e digo que é parceria. Não. Tem que sempre respeitar, principalmente esses 5 pontos que eu trago aqui para vocês. Está um pouquinho pequeno, mas eu vou
Vou falar cada um deles brevemente. Então, primeiro, tem que haver, de fato, a relação de parceria, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que o papel aceita tudo. Então, as regras do contrato, elas são importantíssimas para a relação entre as partes, entre os parceiros. Mas, perante a Receita Federal, vai prevalecer a constatação se realmente há ou não um risco compartilhado. Então, vamos lá, eu tenho um contrato que fala que o dono da terra vai receber, vai contribuir só com a terra nua, vai receber 20% da produção, mas na prática, na conta bancária dele entra sempre um valor fixo. Cara, a Receita tem mecanismos, nós como contadores sabemos mais do que ninguém, mas a gente tem que levar isso para o produtor, né, que nem sempre tem conhecimento. Se entrar no banco sempre um valor fixo, o que está no papel não importa. O que importa é o que na prática foi constatado pela Receita. E se ela constatar que não havia risco, é arrendamento, vai tentar recolher aquela diferença ali, que é muito maior o imposto a ser pago no arrendamento, como eu já mencionei. O pagamento ele deve ser feito preferencialmente em produto nessa parceria, então, em tese, não há nenhuma vedação ao pagamento em dinheiro, mas a gente tem uma tendência a, quando é pago em dinheiro, da Receita ter mais, então, vamos dizer, um inclinamento para que isso de fato era arrendamento, isso falando de uma vivência prática. E também não fecha algumas questões, como a de fundo rural, quando a gente vai falar da holding lá, a fundo rural da pessoa jurídica é mais alto. Então, se eu vendo toda a produção na pessoa física, com fundo rural sobre a produção, e eu pago os tributos na física e repasso o dinheiro para a pessoa jurídica, eu estou ali economizando um pouco de fundo rural que eu não sei como que a Receita entenderia. Então, no momento que eu passo em produtos, né, lembre que a parceria todos produzem juntos, 20% dos produtos eu passo para aquela pessoa jurídica, essa holding já vender, a gente diminui um pouco esse risco. 3, importantíssimo também, ter sempre o fechamento de safra, mostrando a quantidade produzida na lavoura lá, no negócio rural, e o percentual que foi repassado. Isso, te digo, de visão de experiência prática também, fui questionado lá todo esse tempo aí 2 vezes só pela Receita, caso de empresas que tinham só receitas e não tinham muitas despesas. Que tem despesas, tem o Prolabore, tem o contador, tem o ITR, aquelas despesas que são essenciais para a manutenção dessa holding, que é uma empresa que só fornece a terra, né? Ela não tem que ter funcionários para a área produtiva, ela não tem que comprar insumos, porque não é o papel dela. Mas, enfim, devolvi para o fiscal, ali nesse termo, o contrato, né, de parceria e o fechamento de safra, mostrando que todos os anos era feito. Ó, foi produzido tantas sacas lá de soja, ou foi tantos quilos de boi, foi repassado 20% para pessoa jurídica, de acordo lá com o artigo 96, e o processo nem foi adiante. Então, ficou só naqueles esclarecimentos e o fiscal, ao meu ver, se deu por satisfeito, né? Mas se eu não tenho esse fechamento de safra, fica mais confuso de eu mostrar, pô, por que a pessoa jurídica está vendendo aquela quantidade, né? Pô, o que foi acertado? Como é que eu vou saber? Está sendo respeitado esse percentual? No mínimo tem que ter esse fechamento. É pensar que, de novo, a base de toda a segurança desse processo é pensar que a empresa é um ente próprio, ela tem vida própria. Então, se eu for fazer um contrato com um terceiro, eu vou ter que saber, vou querer saber quanto que ele produziu para ver quanto que eu tenho que receber. E na empresa é a mesma coisa. A empresa precisa ter esse relatório. Outro ponto também é a necessidade de registro. Esse é um ponto bem relevante quando a gente fala de contrato de parceria, porque os entendimentos da Receita Federal, eles geralmente se tem esse entendimento de que precisa ter registro do contrato de parceria, tá? Mas quando a gente vai olhar o que diz o Estatuto da Terra, ele fala que pode ser até verbal. Então não precisava nem ter um contrato formalizado. Só que a Receita, o que ela precisa? Não é do registro de fato, ela precisa ter uma comprovação de que aquele contrato existia na época que está sendo fiscalizado, por exemplo. Então, o que vale hoje, quando a gente está falando aí de assinatura digital, por exemplo? Se eu assinar esse contrato de parceria com o Gov lá, uma assinatura digital, vai ficar a data de quando eu assinei. Isso já é o suficiente para eu defender num processo de fiscalização que a Receita peça esses contratos, tá? E é isso eu trago com decisões recentes aí do CARF, né? Não com essa assinatura do Gov BR ainda, mas com um reconhecimento de firma em cartório. Não pelo fato do reconhecimento, mas por ter a data comprovando que esse contrato já existia lá atrás, tá? E não foi feito agora só para entregar para o fiscal. E o 5, o pagamento ao dono da terra, reforçar sempre, ele nunca vai poder ser fixo, né? Cada parceiro vai ter que ser um percentual fixado no contrato
que sempre deve ser respeitado e de acordo com aqueles também previstos no artigo 96 do Estatuto da Terra. Um lembrete aqui do contrato de comodato, tá? Porque em muitas holdings também a gente vê essa estrutura com contrato de comodato. Pô, cria a holding, patrimônio lá dos pais, vou ceder as terras em comodato, porque eu não quero nada em troca. Eu vou emprestar essas terras para a família seguir explorando. Só que vamos lembrar, a holding ela tem vida própria. E o comodato ele só não é tributado quando a gente empresta um imóvel para filhos ou cônjuges. Então, parentes de primeiro grau ou cônjuges. Então, no momento que eu empresto um imóvel de uma pessoa jurídica para uma pessoa jurídica, qual é a razão, né? Qual é o interesse negocial disso? Então, a gente pode cair lá numa distribuição disfarçada de lucros, né? Porque eu estou favorecendo os sócios, né? Dando condições que eu não daria para o resto do mercado. Ou eu posso ter uma tributação análoga ao que ocorre nas pessoas físicas. Mas só um parênteses para a gente ter muito cuidado com o contrato de comodato, quando a gente fala de holding, ele não deve ser utilizado, tá? E chegando já aqui nos finalmente, eu vou trazer alguns pontos para a gente mitigar riscos numa holding familiar ou no grupo empresarial. Tá? Tenho muito receio quando eu dou aula na graduação, na pós-graduação ou até nas lives, né, que eu sei que eu estou falando com profissionais, então já é um pouquinho mais tem já o nosso princípio aí da prudência, né, que a gente tem que naturalmente observar na nossa vida. Mas eu tenho um pouco de receio da gente trazer, né, como funciona hoje, e eu já vi alunos, por exemplo, ao dar uma aula falando de holding familiar, e o cara, 2 dias depois da aula, me ligar, dizendo que está querendo vender como um produto para alguém, né? Essa geração de hoje em dia não é como a nossa, os mais velhos, que a gente estudava, tinha receio, achava que não estava pronto, ia se especializar mais, cada vez mais, para então entregar um produto com a maior segurança e qualidade, né? As coisas estão muito rápidas hoje. Então, eu gosto de trazer muito essas questões dos riscos. Então, pô, pode ter vantagem tributária, mas também pode ser descaracterizado pela Receita. Então, o que a gente tem que fazer para dar a maior força possível para esse planejamento? Que todo planejamento hoje pode ser descaracterizado pela Receita, né? Então, a gente tem lá o Código 116 o artigo 116 do Código Tributário Nacional, que fala que o ente fiscalizatório pode tentar descaracterizar contratos e operações de qualquer contribuinte. Aí cabe a gente defender. Mas vamos lá, mitigação de riscos. Esse slide aqui eu peguei de um livro, até relativamente antigo já, né? Foi de quando eu comecei a dar aula, mas que eu achei fantástico quando a gente vai falar com quem não é advogado, principalmente, né? Quando tu fala com um advogado mesmo, pô, essa questão do ITBI me dava uma dor de cabeça como contador. Aí tu falava com o advogado não, assim não dá, entrar com mandado de segurança, não sei. Então eles têm já uma outra visão, né? Que o fisco não pode ir além do que está a lei, que realmente não pode, mas eles têm os instrumentos jurídicos. Nós, como contadores, a gente, quando vê que algo o fisco está entendendo diferente, a gente, a grosso modo, se assusta e não quer que o contribuinte fale aquilo. Isso mudou um pouquinho a minha forma de ver lá em 2016, quando eu adquiri esse livro, tá? É um livro de controle tributário para administradores e contadores, que ele mostra o quê? Se eu tenho um planejamento ou uma estratégia tributária e ela ocorre antes do fato gerador, ou seja, antes de ter acontecido, né? Isso é elisão fiscal. Se o meu entendimento desse planejamento ele é semelhante ao que o fisco vem entendendo, como o caso ali daquela solução de consulta 1, 2, 3 que eu trouxe para vocês, ele é semelhante, eu tenho uma elisão fiscal, um planejamento tributário válido. Agora, se o meu entendimento é divergente ao do fisco, ó, tá vendo decisões do fisco aí que acho que não é bem assim como eu estou pensando. O que eu tenho que fazer? Em vez de mandar o cliente parar de fazer tal alternativa, eu posso buscar procedimentos que minimizem os entendimentos divergentes. E aí eu chego, da mesma forma, a um planejamento tributário válido. Então, veja bem, tem um entendimento divergente? O que eu quero dizer com buscar procedimentos que minimizem entendimentos divergentes? Pode ser procurar um advogado para ter um parecer jurídico, né? Porque realmente muitas questões lá do regulamento do imposto de renda vão muito além do que diz a lei, que é o que tem que prevalecer na hierarquia. Então, juridicamente tem saídas, mas pode ser questões simples, nossa, pô. Saiu, lembra daquela decisão que eu trouxe ali da parceria? Saiu uma parceria, uma descaracterização de parceria no CARF, porque o cara não contribuía com a produção. Pô, vamos olhar essa decisão. O que contribuiu para essa decisão ser favorável ao fisco? Foram esses pontos. Então, no meu planejamento, eu vou cuidar para esses pontos. Então, eu estou minimizando esses entendimentos divergentes e chegando a um planejamento tributário válido da mesma forma.
Falando brevemente aqui, tá? Mas isso aqui também é um capítulo inteiro de uma aula aí de planejamento tributário. Mas só para vocês entenderem como é que funciona essa matriz que eu elaboro na consultoria e levo de exemplo nas aulas também, quando eu vou fazer qualquer planejamento tributário, mas agora voltado para essa holding, né? Então, é lembrar que não há planejamento tributário válido que vise só a redução de tributo, e tem alguns exemplos que eu vou trazer aqui sobre isso. Pensar sempre qual é o propósito negocial para a criação de uma empresa. Então, lembre daqueles benefícios que eu trouxe extra-fiscais da holding. Ajuda na sucessão familiar, melhora a profissionalização, segrega as atividades. Então, tudo isso podem ser propósitos para essa criação. Tem uma coerência negocial também. Qual é a coerência? Por que essa empresa está sendo criada? Se é só para reduzir tributo e ela nem existe de fato, esse planejamento é muito frágil. A estrutura operacional condizente com a atividade executada, essa empresa existe de fato, há confusão patrimonial, isso é muito importante. A gente que é contador sabe muito bem, mas o empresário, na prática, ele confunde muito. Então, ele vai pagar uma conta da pessoa jurídica, mas só tem dinheiro na pessoa física, ele paga pela pessoa física e vice-versa. Isso não pode ocorrer também. Isso é um elemento que é muito usado pela Receita para descaracterizar planejamentos tributários. Como que é feita a distribuição de lucros, né? Como eu falei, tem que respeitar todas aquelas formalidades. E outro ponto, existem ou são respeitados esses contratos de exploração? Então, tem uma holding criada, os imóveis não são mais meus, são da empresa, mas eu sigo explorando. Tem um contrato de parceria, contrato de comodato, a gente já tem que mostrar que não é o mais indicado, como eu falei aqui. Ou tem um contrato de parceria na gaveta, mas como é que ele está sendo? Ele está sendo usado na prática? Eu estou apurando lá o resultado da safra, passando o percentual correto para os parceiros, ou eu estou passando, como eu bem entendo ali, visando apenas a economia tributária? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aqui eu trago algumas matérias aí recentes, até escrevi sobre isso lá nas minhas redes sociais, né, que bastante gente me procurou para falar sobre isso, que é a questão do fisco gaúcho, né, a Cefaz do Rio Grande do Sul, está indo atrás de uma promessa aí de economia tributária máxima no chamado aí planejamento das 3 células, né, que ficou bastante difundido nas redes sociais. E eu confesso que esse eu não conhecia, tá? Eu vejo muita coisa aí que me assusta, às vezes, como venda na rede social de economia tributária máxima, de empresa cofre, de blindagem de patrimônio. Esse das 3 células eu não tinha visto, porque eu costumo não seguir até esses profissionais que usam a venda indiscriminada dessa ferramenta aí, como trazendo só os lados bons, né, sem trazer os riscos, principalmente para os produtores. Mas era difundido pelo que diz nas matérias, né? Então, basicamente, né, as pessoas começaram também a me mandar mensagem: não vai mais dar para fazer holding no Rio Grande do Sul? Não. Isso aí a gente tem que ter esse discernimento. Não é que não dá para fazer holding. O que o fisco está pegando? Esse sistema que era uma fraude. Eram 3 empresas criadas, uma empresa criada lá com o valor de imposto de renda das empresas, das áreas, perdão, daquela pessoa física, não havia imposto de renda na integralização desses imóveis, aí era criada uma segunda empresa onde era transferido esses imóveis para depois uma terceira empresa ser aberta, entrar como sócia dessa empresa. Então percebe que é uma grande engenharia feita envolvendo 3 empresas que quando a gente olha para aqueles questionamentos que eu faço, né, qual é o propósito negocial dessas 3 empresas? Talvez a primeira tivesse um propósito, que era organizar o patrimônio da família. As outras 2 foram criadas simplesmente para lesar o fisco, para reduzir tributos, sem eu conseguir mostrar que havia um propósito além disso. Então, esse que é o ponto que eu quero trazer nessas matérias aqui. Trago também uma outra matéria, que eu já citei ali, de abril de 2015, da Cefaz aí, de Santa Catarina. Eu acho até que essa matéria aqui é do Conselho, o crédito ficou em branco ali, eu não estou conseguindo ver, mas acho que é do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, que a Fazenda estava orientando os contribuintes sobre a tributação da doação de cotas de capital, aquilo que eu falei, o erro muito comum é o contribuinte declarar a cota como sendo R$1, e aí depois fazer a avaliação para contribuir com o IDCMD sobre esse valor aí, valor de contábil, né, valor nominal dessas cotas, né? Que na verdade eu até nem vejo como um erro, porque realmente era como os físicos aceitavam e viam antigamente essa questão, a partir de 2015 que mudou um pouco dessa visão. E a Receita também, agora sim, no estado lá do governo de Santa Catarina, mostrou ali que estava sendo deflagrada a operação holding familiar.
que aí era também os objetivos eram justamente aquilo que o CRC de Santa Catarina já vinha alertando. Pessoas criando empresas simplesmente para reduzir quase que na totalidade o ITCMD a pagar, subavaliando o patrimônio, né? Então, foi uma mudança de visão do fisco. Na maioria dos estados não houve nem mudança legislativa, tá? Foi só o critério contábil, como eu disse. Se considerava, como é em Santa Catarina mesmo, se, salvo engano, no regulamento fala que vai ser o patrimônio apurado pelo balanço patrimonial, e aí no balanço patrimonial se entendia que as cotas valiam aquele valor nominal, né? Mas aí os fiscos começaram, então, a interpretar pelas normas completas da contabilidade, né? E aí, pelas normas completas, eu teria que ter o ajuste ali ao valor presente, então teria no patrimônio o valor real daqueles imóveis, e aí o valor da cobrança do ITCMD seria muito mais alto. E para finalizar, como é que eu faço essa construção da matriz de validação do planejamento tributário, né? Então, de novo, a gente tem a base é respeitar o princípio da entidade, a empresa ter a vida própria. Então, eu costumo analisar com o produtor lá quando eu estou fazendo esse diagnóstico. Primeiro, a análise da estrutura societária da empresa. Os sócios das empresas são os mesmos? Isso se fala muito, né, na prática. Vou abrir uma empresa onde as mesmas pessoas físicas que estão operando, elas são as sócias da empresa. Pô, todos os sócios do grupo empresarial são os mesmos. Isso é um planejamento tributário válido? E aí eu digo pela uma análise de jurisprudência, tá? E aqui eu trago o porquê daquele slide do minimizar os entendimentos divergentes da Receita. Eu faço análise de jurisprudência, eu olho tudo que tem de decisão recente lá sobre esse assunto, e aqui eu construí um banco de jurisprudências e trago para esse mapa anos de análise de jurisprudência, tá? Administrativa. Então, a análise, na maioria dos casos, só ser os mesmos sócios não faz com que a Receita descaracterize o planejamento, tá? Ser só os mesmos sócios. Mas ela tem que analisar todos os outros pontos em conjunto. Ela vai ver, pô, é os mesmos sócios. Aquela empresa não tem um propósito negocial. Ela vai juntando com outros critérios e mostra que aquela empresa não tinha, de fato, uma validade, uma vida própria, descaracteriza a construção da empresa, refaz os tributos como se fosse tudo uma coisa só, ou sendo tudo na pessoa física, como o caso da holding, tá? Vou falar meio por cima aqui, porque senão vou tomar muito tempo de vocês. Mas eu analiso também a estrutura negocial da empresa, se as despesas essenciais para a atividade são pagas. Então, no caso de uma holding, precisa no mínimo pagar o contador da empresa, o ITR, porque ela é dona de terra, o ITR é a responsabilidade dela. Tem que ter lá as despesas bancárias, porque ela tem que ter uma conta bancária. Ela tem que ter o prolabore de quem vai administrar aquela empresa. Se tiver um funcionário, esse funcionário tem que ter o que fazer lá dentro, tá? Então, aqui também eu coloco na estrutura física e operacional. A gente tem que ter uma estrutura administrativa própria, mas não basta eu ter um funcionário, que às vezes também a gente vê um produtor querendo colocar um funcionário lá produtivo da lavoura dentro da holding para economizar no fundo rural e contribuir sobre a folha, tá? Um exemplo aqui. Eu não vejo isso como um planejamento válido, eu vejo como um planejamento muito arriscado, porque por que eu vou botar um cara do campo lá que trabalha, sem considerar o desvio, né, da atividade, ele trabalha no campo, na lavoura, eu vou registrar ele numa pessoa jurídica, ele vai fazer o que no escritório dessa empresa que tem como única finalidade controlar patrimônio e vender produção, né? Então, é esses pontos aí que a gente tem que analisar. Ter contador próprio também, porque se eu tenho o mesmo contador, a chance do fisco entender que é tudo uma mesma coisa aumenta, né, quando a gente fala de grupos empresariais. E aqui vários outros critérios aqui que eu costumo analisar quando a gente fala de planejamento tributário. Então, para fixar, tá? Considerações finais aqui, resumindo, como eu disse, né, não esgota o assunto, tá? Talvez traga mais dúvidas que certezas para vocês, mas eu sou um entusiasta das dúvidas. Quanto mais dúvidas a gente tem, mais respostas a gente acha, né? E como esse caso ele é muito particular, a holding vale para uns, não vale para outros, é muito boa para uns, é horrível e causa muita dor de cabeça para outros. É importante vocês, então, terem muitas dúvidas para quando forem oferecer esse serviço para os clientes de vocês, analisar esses pontos. Então, primeiro, não blinda o patrimônio, tá? Que é daqueles mitos, mas protege, tá? Pode proteger mantendo na família com aquelas cláusulas essenciais do contrato social na criação dessa holding. Tem que lembrar também que as cotas das empresas vão ao inventário, que esse é outro mito. Eu já criei a holding, então agora eu não tenho mais bens, meu pai tem cotas, e essas cotas, então eu vou fugir do inventário. Não, tu não vai fugir do inventário.
se o pai ainda tem cotas da empresa, se ele não transferiu todas as cotas em vida, que é o que geralmente acontece, tá? Essas cotas que ele possuía vão ir a inventário, vão ser avaliadas por valor de mercado, vai ser tudo normal. Então, isso também tem que estar bem atento. A economia na sucessão do patrimônio ela não é mais tão simples e expressiva. Isso também a gente tem que ter a ciência. Muitas pessoas procuram, né, vou ser repetitivo aqui, que é uma forma da gente fixar, para economizar na transferência do patrimônio. Não é mais assim, como era em 2015, né? Como vocês viram ali a operação Holding Familiar em Santa Catarina, lá em 2015 já estava mostrando que não era mais assim. Então, há como ter economia, mas é mais complexo. Então, o pai tem que vender as cotas para os filhos em vez de doar, uma forma de fugir do patrimônio, mas aí como é que vai ser essa venda? Vai ter que respeitar uma coerência negocial, vai ter que ter um valor de mercado nessa venda, talvez tenha um ganho de capital a pagar, sem contar em questões extrafiscais. Quando eu vendo cotas para um filho e esse filho vem a falecer antes de mim, o cônjuge herda esse patrimônio. Aí o cônjuge talvez possa entrar dentro da empresa se a cláusula não for bem feita. Então, várias questões aí que a gente tem que amarrar de acordo com a realidade de cada produtor. Atenção aos reais benefícios e riscos envolvidos. Então, sempre trazer como, o real benefício da holding não é economia tributária, são aqueles que eu entendo, claro, que eu trouxe ali, que realmente são reais, né? O resto ali é consequência, né? Eu crio a holding buscando uma maior profissionalização, organizando a sucessão, como consequência eu posso ter lá uma economia tributária na operação, mas não focar só nessa economia. E lembrar de todos os riscos envolvidos, inclusive os possíveis riscos de descaracterização desse planejamento tributário na exploração da atividade também, que hoje é o que dá maior economia, mas lembre que lá atrás, se a gente fosse fazer essa live aqui em 2015, e aconteceu comigo, tá? Porque eu estava fazendo a pós-graduação em Direito Tributário em 2013, e eu falei com um professor que lá no Mato Grosso estava se avaliando assim as cotas, por valor de mercado e não pelo valor nominal das cotas, o professor me ironizou e riu e falou que isso era impossível de acontecer. E era um professor que era ligado não é CARF que se chama, né, mas seria a delegacia, agora me fugiu o nome, que faz os julgamentos ali da questão administrativa do Estado. E ele riu na minha cara, porque ele era do Rio Grande do Sul, quando eu falei que lá no Mato Grosso estava se avaliando. Então, as coisas mudam muito, né? Se tem um planejamento que, principalmente esses que são vendidos em massa nas redes sociais, às vezes é um tiro no pé, porque a Receita está buscando mecanismos para diminuir essa incidência dessa economia para arrecadar mais. Então, sempre atenção a esses riscos envolvidos. Sempre avaliar também a questão do ITBI, lembrar para o produtor que pode vir a ser cobrado, isso vai ter que ser contestado com o advogado, né, essa cobrança. E a holding precisa existir de fato e ter propósito além da redução de tributos. Lembrar sempre desse ponto. E aí eu trago um outro também, né, que eu costumo dizer, né, cuidado com esses planejamentos aí em massa. E aí eu vou trazer uma coisa até meio pessimista, assim, né? Seria melhor que eu dissesse, pô, esse aí é o caminho melhor para a gente seguir, é agora se especializar e vender holding familiar rural para os nossos clientes. Eu costumo dizer, né, e até, na verdade, não é minha frase, é de um amigo aí que trabalha com o mercado de pecuária, o melhor momento para a gente comprar o gado, geralmente, é quando está todo mundo vendendo. Né? E o melhor momento para a gente vender é quando está todo mundo comprando. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Quando está todo mundo indo para o mesmo lado. Então, está todo mundo fazendo holding familiar, né? E estou generalizando mesmo, porque a gente vê muito isso no meio rural, se a gente for ver, principalmente nos outros estados aí. Então, um pouco de cuidado. Desde 2015 lá, vem crescendo muito essas holdings, tiveram muitos ganhos essas pessoas que fizeram, mas daqui para frente, cada vez mais os ganhos vão se reduzindo, vão diminuindo. Então, hoje ainda é muito vantajoso fazer, digo isso ainda é, mas ter atenção principalmente com a reforma tributária, que vai mudar bastante coisa. O principal que vai incidir aí, vai mudar nas questões do ITCMD, né, com a reforma tributária ainda não está votado, não está aprovado, mas vai ter uma progressividade, vai ter uma questão de unificação, talvez, dessas alíquotas, vai ter, estão pensando em fazer algumas coisas que coíbam um pouco a economia tributária da holding já na legislação desse novo texto aí normativo. Então, a gente também tem que estar sempre atento ao que está vindo aí nas questões da reforma tributária.
Então, agradeço aí a todos pela atenção, espero que tenha contribuído de alguma forma no senso crítico de vocês aí quanto a holding, e alguns aspectos que vocês já tivessem dúvidas também, que eu possa ter elucidado. Deixo aqui os meus contatos também, fico à disposição. A rede social que eu mais uso é o Instagram, @Hugo Monteiro da Cunha, mas também atendo pelos outros aí. E deixo aqui também para, como a Josi falou do livro, né, não sou um vendedor de livro, mas eu achei essa promoção aqui que a editora me concedeu para as palestras, né, com esse desconto até dezembro de 2025, bastante válido. Então, é um cupom de 30% de desconto no livro. Então, vocês acessam lá esse QR Code, ou o site lá do grupo do GEM, né, da editora Atlas, e aí vocês conseguem colocar lá, na hora de fazer a compra do livro, esse cupom Gestão Rural 30, e aí ter uma redução aí de 30%, um desconto de 30% no valor da compra desse livro. Se não me engano, a partir de 2 ou 3, o frete fica grátis, né? Mas dependendo da região, o frete também é grátis comprando uma unidade só. Aí tem que avaliar como é que vai ficar lá. Mas agradeço aí e fico à disposição para dúvidas que vocês possam ter aí. Estou aberto aqui para perguntas. Eu falei que o Hugo é tremendo, né? Eu acho que eu estava certa, né? Acho que todo mundo gostou hoje. Mantemos aí mais de 40 pessoas na live o tempo inteiro, né? Então é porque realmente o assunto é importante e você consegue abordar de uma forma muito didática. Eu admiro muito a tua forma de passar o conteúdo. Adoro. Obrigado. Quem tiver alguma pergunta, pessoal, vai levantando a mão, tá? Pode deixar no chat que a gente já faz aqui para o Hugo, mas se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Aproveitar o momento, né? O Hugo. Estás em Goiânia, que tu falou, né, Hugo? Estou em Goiânia hoje. Então, assim, é um profissional aí que vai pelo Brasil todo, levando conhecimento e também trabalhando nessa área, né? Tem experiência, como ele mesmo colocou, e vocês viram aí o conteúdo que ele trouxe, e trouxe coisas práticas, né? Ele não trouxe encheção de linguiça. Então, eu gosto muito dessa abordagem. Um dos pontos que tu trouxe, até Hugo, eu anotei ali, é nessa situação de criar holding, né? E aquele caso de colocar bens que estão na pessoa física, que já foram usados como despesa, e a pessoa vai lá e integraliza no capital da holding, né? Quando a gente tem esse lançamento, né, me corrija se eu estiver errada, mas que tu trouxe muito bem ali, eu só fiquei com uma situação pensando assim, esse bem, né, tá lá uma benfeitoria, ou tá lá um maquinário de grande porte, esse maquinário eu lancei como despesa, e esse produtor resolve ter uma holding, né, ou enfim, a gente vê que é um planejamento ali, é um caminho para ele. Esse bem, quando eu lanço como despesa, quando sai da minha pessoa física, é uma receita, correto? Correto. E quando ele entra lá na integralização da minha holding, a parte do ganho de capital eu não teria, porque eu já usei como despesa, eu aplico a regra da despesa virar receita? E isso, na pessoa física vai virar receita. Aí na pessoa jurídica, ele vai incorporar ou lá, aí dependendo da forma, né? Porque tem empresas que são feitas e os bens são incorporados para venda. Então são empresas que também são imobiliárias, né? Mas na maior parte vai ficar no ativo da empresa lá, que vão ser as terras que vão ser, então, depois, que vão usar para produção, né? Porque a holding ela vai ser parceira das pessoas físicas. Mas lembrando que esse é o modelo mais comum, tá? Não é o único modelo quando a gente fala em holding, né? Tem como ter uma holding pessoa jurídica, com uma pessoa jurídica também explorando a atividade, a própria empresa, dona do patrimônio, ela mesma explorar a atividade, aí tudo vai da melhor forma que encaixa para cada negócio, né? Isso é muito importante. Para nós, que somos contadores, é mais claro, mas para produtores, eu digo isso de experiência prática, para vocês não caírem nessas mesmas armadilhas. Os caras vêm, meu vizinho fez, é excelente. Esses dias mesmo teve um cliente do Paraná que me chamou, com um vizinho lá que falou para ele algo sobre como era conduzido o negócio dele de parte tributária, que era meio absurdo, nem recordo bem agora. Aí o vizinho falou, ele falou com o contador dele, o contador disse que não era bem assim, ele seguiu acreditando no vizinho. Aí ele falou comigo, eu falei a mesma coisa com o contador dele, e aí ele ainda perguntou para o ChatGPT. E o ChatGPT falou diferente de mim também. E, se não me engano, era da depreciação na pessoa física. Aí o ChatGPT dizia que na pessoa física não existe depreciação acelerada. Então a gente tinha que aproveitar as despesas da atividade rural. Vamos dizer que eu compre uma máquina,
o ChatGPT dizia que eu tenho que pegar os percentuais da Receita Federal, aqueles aceitáveis para depreciação, e depreciar ela e aproveitar como despesa na pessoa física só a depreciação. E não é o caso, né? A pessoa física no regulamento é o valor total do bem, se for um bem financiado, né? Que é como se eu comprasse ele à vista, recebo o dinheiro do banco, compro à vista, e essas questões aí que são para outro momento que a gente entrar, né? Mas só para vocês verem como a gente às vezes passa mais trabalho tentando provar o que a gente entende, né, e que é o correto. E hoje, além da competição das pessoas de Instagram, como eu mencionei algumas vezes, né, que falam algumas coisas meio absurdas para vender mais, a gente ainda tem o ChatGPT nos atrapalhando um pouco aí, né? E aí até sugiro a vocês que testem o ChatGPT, perguntem uma coisa contábil para eles, para vocês vão se assustar aqui, o que ele responde. Mas nossos clientes estão cada vez mais usando ele. Então a gente tem que estar preparado agora para argumentar também com o ChatGPT. É um desafio, né? A gente acaba tendo agora o chat GPT contra nós, daí essas vendas aí de Instagram, instagramáveis, né? Eu tive uma situação até de um produtor que me procurou querendo tirar uma dúvida sobre um consórcio, porque, assim, nessas baixas, né? Tu que vive a realidade do Rio Grande do Sul, tu pode dizer com mais propriedade que a gente. Eu acredito que eles estão sofrendo muito, né? Já vem sofrendo, né? Com essa parte financeira, já é um assunto a nível nacional, a gente sabe disso, que muitos acabam tirando a própria vida. E nessas situações, eu não sei como que tem gente que consegue se aproveitar do outro, né? Nessa fragilidade e que acabam oferecendo essas vendas maravilhosas ou negócios miraculosos, assim. E um produtor me procurou para saber de mim recomendações, assim, ou saber se aquilo era um golpe, uma furada, uma empresa de consórcio, assim, vendendo uma forma milagrosa de fazer caixa, sabe? Ele chegou a pegar uma situação de financiar a máquina com aquela tarifa, com a taxa variável, né? Da Sim. Selic. Então, o cara paga 3 máquinas, né? Em vez de uma, né? E aí ele queria se livrar disso, assim, né? E ele queria levantar um caixa e tal. E eu fiquei meio assim com o pé atrás. Aí é onde tu tem que tomar muito cuidado, né? Graças a Deus, assim, o tempo revela sempre a verdade. E ele se prova, né? A pessoa que ela é boa, ela se prova com o tempo, né? Situações, o tempo é a melhor prova que tem. E aí eu fui olhar a rede social dessa empresa, assim, parecia linda, maravilhosa. E aí eu fui conversar com uma pessoa que eu tenho contato que é especialista em consórcio e tudo mais, e passei ali para eles trocarem figurinhas. Aí ela depois me falou assim, Josi, meu Deus, que furada que tu livrou esse produtor, porque isso não existe, essas situações que o cara apresentou para ele lá, de levantar caixa, daí daqui a pouco, né? Tem a posse, tem a informação dos dados desse produtor, ilude ele, amarra essa máquina que ele tem, uma que estava paga, e passa a perna nele. E assim, por uma situação de desespero que ele queria dinheiro para levantar o caixa porque está com medo da Selic. Então, a gente tem um papel muito importante. A gente está lidando com a vida de uma família toda que se esse produtor toma uma decisão dessa errada, cai num golpe, como é que tu vai socorrer? E Né? nessa questão da holding a gente vê muito, né? Eu agora, meu algoritmo está me salvando um pouco, eu acho que eu excluí muita coisa do que vinha, mas seguido vinha propaganda, né? Ah, você está pagando imposto, o produtor só paga imposto se for burro. Aí vai lá, empresa cofre, seu patrimônio fica blindado, a Receita não precisa saber do patrimônio que você tem, aí você transfere para o filho sem alteração contratual, sabe? E umas coisas tudo vendável no Instagram, falando abertamente, né? Então, é muito preocupante. E aí a gente tem esse papel de trazer com mais prudência, mas ao mesmo tempo isso não é vendável, né? Então acaba que nesse caso aí, espero que não, mas me parece que os maus acabam sendo maioria, porque eles chegam, os conteúdos são entregues com mais facilidade, né? Então eu faço um vídeo lá de alerta, ele tem muito menos visualização do que um vídeo lá que provoca o cara dizendo que ele pode economizar, né, de uma forma que não é a mais correta. Então, é um grande desafio que a gente tem, mas vale a pena a gente seguir no nosso propósito, né, que a gente pelo menos vai estar dormindo tranquilo aí. E aí, outra coisa, pensando agora num outro lado, né, não é nem malicioso, mas pensando assim também, né, não ser só o lado bonzinho, pensando no lado positivo para nós, esses profissionais aí que fazem esses problemas, no fim, quem conserta é a gente, né? Acho que você já deve ter. Então, em algum momento vai vir para a gente essa incumbência de salvar esse cara, né? De ter que resolver problemas criados por maus profissionais.
e aí é o momento que a gente consegue colocar o que a gente acredita, né? Sim, não, com certeza. E agora com a reforma tributária, né, Hugo? Assim, a gente viu que também começou a ter essa situação, principalmente advogados, né, vendendo como fórmula mágica essas holdings para os produtores, né, porque a gente aqui na região é uma região muito pujante, É, assim, então tem uma fartura, né, de patrimônio, terras muito bem avaliadas, sabe? Então, eles chegam nos produtores já de cara limpa, assim, vendendo como se fosse uma bênção, uma fórmula mágica para eles não pagarem imposto, para salvar o patrimônio, e aí depois estoura para o contador, né? Daí o contador é o ruim que nunca promete economia, só e o dá conta. advogado, e o advogado é a bênção, né, que veio para a vida dessa pessoa. E com essa parte da reforma tributária, um dos desafios, eu acho que também a gente vai acabar enfrentando, quem lida com o produtor e também quem lida com o empresário, né, de uma forma num todo, é a situação dos aluguéis, que também eu acho que vai ter uma revolução muito grande, né? Não sei se isso Na vai reforma impactar, mas tributária, assim, a gente teve uma live na semana passada sobre ITR, ou na outra, não lembro agora, foi na outra semana, com a Justine Arruda, ela trouxe essa parte da mudança, né, as mudanças do é. ITR, enfim, e a gente agora já sabe que o CIB vai ser para todos os imóveis, né? Até saiu já Uhum. notícias, né, uma instrução normativa, se não me engano, é de julho, agosto ali, acho que é agosto, falando dessa situação da criação do CIB, de um Sistema Nacional de Controle dos Imóveis Rurais. A gente tem o georreferenciamento chegando com muita força, eles vão ter tudo na mão, controle total, né? E aí foi levantada uma situação até da questão de ISS de obras, né? Que no interior, no rural, por exemplo, a gente pega escrituras aqui, não tem uma casa em cima, mas se tu puxa pelo GPS lá, tem uns 5 telhados, assim, sabe? Aí o imóvel está 50 anos, que é só para sem benfeitoria, só para cultura, e a gente sabe que isso é uma realidade que pode vir e vir com força, e os produtores não estão preparados, né? E para uma holding, eu acho que isso também impacta bastante, porque a gente está falando também de produtor que às vezes é segurado especial e tem ali por baixo dos panos uma casa para ter uma rendinha extra e tudo mais, e não vai ser mais para o movimento financeiro que eles vão pegar, porque eles sabem que o produtor só nega e faz em dinheiro vivo, não só o produtor, o empresário também. Uhum. Só que agora, com a criação de CIB, o questionamento vai ser: cidadão, tu tens 3, 4 CIBs, tu tens um imóvel rural e 3 urbanos, o que que você faz com os urbanos, né? Você coleciona imóveis, não tem nenhuma renda que te traz Não, esse... e o aluguel, ele vai ter o IDS-CBS, né? Vai ter uma redução ali de 70%, mas a alíquota, que também, né, uma enrolação, mas que vem se falando nos noticiários aí, vai ser, era 26,5%, já se falou 28%, agora 28,5%, então vai ser 28,5%, reduzido em 70%, mas ainda é um acréscimo relevante, né, no pagamento de aluguéis aí. Para uma situação que a maioria sonega e não declara, né? E exatamente. Urbanos mesmo tem muitos, né? Até tem outra questão também na holding, né? Quando a gente vai colocar os imóveis urbanos também na holding, imóveis de moradia, né? No momento que ele pertence à holding e eu uso, eu tenho que pagar aluguel para a holding, né? Isso aí às vezes também o pessoal não se dá conta. Tá, mas por quê? Mesmo a questão da distribuição disfarçada de lucros lá, né? Eu não posso favorecer um sócio, eu não posso emprestar um imóvel. Qual é o objetivo da empresa? Se ela é uma imobiliária, principalmente, é lucro. Eu não vou emprestar o imóvel. Então, não existe comodato de pessoa jurídica para física. Aí eu tenho que pagar um aluguel para mim mesmo, tenho que tributar lá na pessoa jurídica. E às vezes o pessoal também não percebe isso, né? Integraliza todos os bens. Então, até os bens que são de fato alugados têm, em alguns casos, uma economia tributária, né? Fora o ITBI que se paga, mas você vai consumindo, que paga menos imposto na jurídica que na física. Mas tem que lembrar que tem que pagar o aluguel daqueles bens de moradia também, ou não, colocar dentro dessa empresa, né? Aí a gente tem essa força da clareza que se tem ao fazer um planejamento, né, Hugo? Porque Exatamente. isso é uma informação que eu imagino que muitos não conhecem, né? Muitos. Isso aí, quando eu falo, o pessoal fica surpreso, assim, mas depois entende, né? Mas a maioria dos projetos, o pessoal, não, mas como assim? A holding é para ter todos os imóveis da família. Tudo bem, mas aí sabe que vai pagar aluguel e vai ter esse imposto. Não estava sabendo, então não vou botar. Mas é por Sim. aí. Tem os detalhes que para nós às vezes são claros, mas o cliente não tem, né, essa visão. Tipo, o aumento dos honorários. Eu não vou falar que vai aumentar meus honorários. Não, tem que falar. Eu vou atender tua pessoa física em mais uma empresa. Essa empresa vai pagar um honorário para mim também. E não é errado a gente falar. Inclusive, a gente pode justificar que é obrigatoriedade. A gente tem isso no nosso conselho, né? Inclusive, a tabela de honorários.
gente vai ter que ter um honorário pela empresa também. Então, isso é um aumento. Para agora que ele tem que ter, vai ter um INSS, que também é um aumento. Então, se a gente for olhar, vai ter muitas saídas mensais que o produtor não estava acostumado, né? Ele tinha lá, uma vez por ano ele paga imposto de renda, aquela cultura ainda de, dar um jeitinho, né? Que bem transparente, todo mundo sabe que existia, né? Que cada vez menos para declarar água, mas em muitas situações ainda existe. Teve um cliente no Paraná, daqui 3 anos atrás, ou seja, já existia até a Declara Grãos, que me falou que ele me pagava para reduzir o imposto dele. Aí terminou a reunião, eu chamei ele para uma reunião individual e cancelei o trabalho, né? Então, ainda tem esse tipo de pessoa que acha que paga o contador para reduzir a qualquer custo. Na época, o imposto que ele pagaria era um imposto de 2 milhões. É muito alto para nós, mas o faturamento dele não era tanto. E ele estava me dizendo, não, tu vai reduzir. Não, não tem. Eu estou aqui para te mostrar quanto tu está pagando, para tentar planejar para o ano que vem pagar menos, mas eu entrei com aquele cliente naquele momento. Tem como eu reduzir imposto, né? Mas só um exemplo porque realmente acontece muito, né? O cara achar que o contador, o papel dele é reduzir tributo, né? Quando na verdade não, né? É fazer com que ele ande em conformidade, né? Acho que essa é a maior missão aí que a gente tem, principalmente no meio rural. Sim, e com certeza a gente ainda, infelizmente, ainda vê, né? Criação de despesa, inventação de Compra de dados. nota, né? Se a gente for ver para o Centro-Oeste, que é uma coisa que eu mesmo achava que não tinha mais, eu sabia que lá atrás existia. Compra de nota fria, né? Estou com 1 milhão de resultado. Aí tem uma empresa que é criada só para vender nota, eu vou lá e compro dela. Que é um absurdo, que se ele é regime de caixa, imposto de renda, eu posso ter a nota que for, não vai deduzir. O que vai deduzir é o banco, é o pagamento. Então, se vier uma fiscalização, eu mostro uma nota que não tem desembolso, ela é glosada. Então, sabe, não serve para nada essa nota. É questão cultural de desconhecimento. E aí, agora, ainda também, há 2 anos, teve, 1 ano até, acho que ano passado, a operação da GOM, no Centro-Oeste, que era para a empresa noteira ainda, que a Receita Federal percebeu empresas noteiras. Então, é uma prática que, para mim, já não cabia mais, mas ainda tem. Então, tem muita coisa aí, nosso papel é fundamental para trazer esse conhecimento e melhorar a gestão desses produtores, né? Sim, é uma outra situação que tu trouxe também muito bem ali, a parceria, né? É uma possibilidade mais econômica também para a criação da holding ali entre pessoa física e PJ, né? É uma situação que se aplica em relação à parte de assinatura de contratos que tu comentou ali. Não sei, tais aí ainda, Hugo? Caiu. Acho que o Hugo caiu. Talvez caiu a conexão dele. Não estou vendo ele aqui mais. Eu acho que ele caiu, gente. Deixa eu ver se ele tem internet. Mandei mensagem para ele para ver se ele consegue retornar. Eu acho que caiu a conexão. Vou esperar uns 5 minutinhos, se não voltar, daí a gente encerra, tá, pessoal? Se quiserem deixar dúvidas no bate-papo, tá? No chat, e aí a gente repassa para ele, tá bom? Aí vocês podem estar deixando as colocações de vocês aqui no chat ou também lá no grupo do Departamento Rural, tá? Porque eu não sei se ele volta, né? Ele está recebendo mensagens. Acontece, né? Ainda mais quando tá fora de casa.
Eu acredito que talvez ele não consiga entrar de novo, gente. Daí a gente deixa combinado assim. Quem tiver dúvidas, eu vou repassar para ele, ou eu vejo se eu posso passar o contato do WhatsApp dele também. Mas assim, vocês encontram ele nas redes sociais, quem às vezes não é do Sindiconte, que não vai estar no grupo, né? Ou não vai ter acesso às informações, ou aula gravada. Lá no Instagram, o Hugo, ali na última slide dele, ele deixou, né, as redes sociais dele, mas vocês vão encontrar ele facilmente. Só digitar lá no Instagram, Hugo Monteiro da Cunha Cardoso, e podem mandar um direct para ele, foi assim que a gente começou a ter contato com ele. E vocês podem mandar mensagem para ele também lá, que ele é muito solícito, né? Vocês já viram agora na reunião a apresentação dele, então ele é muito disponível sempre, faz de tudo que pode para ajudar e responder todo mundo, tá? E o livro dele, né, eu deixo a recomendação também, mas o livro dele é muito bom, o Guia da Gestão Rural é um livro muito prático, muito objetivo, e que tem muitas questões importantes. Ele aborda ali ganho de capital, ele aborda também a parte de ITR de uma forma bem tranquila em relação ao uso do ITR para diminuir ganho de capital. Então, é um livro que vale muito investimento, tá? Daí eu vou tentar conseguir também com ele a apresentação que ele passou para nós aqui, vou ver se ele disponibiliza, né? Se ele gentilmente disponibilizar, eu também coloco lá no grupo do Sindiconte. No Instagram, acredito que a gente não vai conseguir colocar, né? Mas se vocês talvez pedirem para ele no direct, quem sabe ele passe, tá bom? Quem não é ali do Sindiconte, quem não é associado, ou que às vezes não tem contato com o Sindiconte. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, mas eu acho que realmente não vamos mais conseguir conectar com ele, né? Só queria finalizar para ele poder se despedir, mas caiu e caiu legal. Então, como ele não está em casa, a chance dele voltar acho que é bem menor. Talvez não depende só dele, né? Às vezes acabou a bateria ou alguma coisa nesse sentido também. E fica mais complicado. Espera até umas 10h20. Se não entrar, daí a gente encerra, tá, pessoal? Obrigada também a todos aí que deixaram comentários, tá? A gente também agradece a presença de vocês. Acho que ele não vai mais voltar mesmo. Antes de eu encerrar, só vou reforçar, né, que a gente tem o evento Dia do Contador, no dia 20 de setembro, onde terá um almoço gratuito para quem é associado, e é por adesão, quem quiser levar um acompanhante, né, alguma outra pessoa, daí o valor é R$ 75, se eu não me engano. Qualquer dúvida, vocês podem estar conversando com o Moacir direto pelo contato do Sindiconte. E a gente também vai ter a trilha contábil, que vai acontecer em encontros presenciais, voltado para líderes e gestores de escritório, se vocês puderem compartilhar com os líderes de vocês também, gestores, né? Ele tem desconto especial para quem é associado da ViaCred, ou quem quer se tornar associado ViaCred, e vai ter assuntos super importantes, a gente também tem compartilhado lá no Instagram do Sindiconte, quem quiser conferir, ou conversar diretamente com o Moacir, também fiquem à vontade. Mas acho que a gente vai ter que encerrar, pessoal, realmente o Hugo não consegue mais, eu acho que voltar. Mas enfim, vamos, antes de vocês todos saírem, vamos só tirar um print, pessoal, né, que a Lari me lembrou aqui. Assim, quem puder abrir a câmera, abre, quem não puder, não tem problema, mas
Se puderem abrir a câmera, talvez só para a gente tirar uma foto, um print aí da nossa reunião, eu agradeço para a gente poder postar nas nossas redes sociais aí do Sindiconte, antes de vocês todos saírem. Todo mundo sorrindo, né? Eu sei que a maioria não gosta de abrir a câmera, mas finjam que estão falando Pix, tá, pessoal? Pix. Vou tirar da outra página. Calma aí, gente, mais um, que é 2 páginas aqui, né? Pix. Deu boa, gente. Muito obrigada. Então, estão dispensados. Obrigada pela participação de vocês, né? Até a próxima. E eu quero ver se eu consigo trazer a Pamela Fiuza para falar de reforma tributária no próximo mês, tá? Reforma tributária para a parte do rural. E a gente vai conversando. Eu e o Moa vamos fazendo aí as propagandas para vocês nos grupos. Fiquem atentos. Tá bom? Muito obrigada. Tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.